Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Como vocês estão nessa quarentena aí na casa de vocês? Pararam de encontrar problemas, né? Agora que o grupo foi desfeito, conseguiram, depois de muito tempo, fazer com que aquele grupo não exista mais. Obrigado a todos os participantes dessa incrível decisão. Olha só, pessoal. Na aula de hoje a gente vai fazer o quê? O vídeo de resolução da atividade avaliativa da segunda unidade, certo? Eu vou fazer alguns comentários, mas antes eu tenho algumas informações para a turma de vocês. Olha só, as questões precisam sim de cálculo, as que tiverem, certo? Então não, vou fazer de cabeça, não, coloca o cálculo, não esqueça disso. A resposta tem que estar caneta preta ou azul, não adianta fazer Vitor Brandão de lápis, ou então os outros que deixaram com caneta. Nem sei se era neon, aquelas canetas lá, eu vou tirar, diminuir a pontuação. Todas as questões têm resposta, não tem erro, eu garanto. Eu fiz, pesquisei e tá tudo ok. Façam com atenção e assistam o vídeo até o final. Facilita ainda mais o seu desempenho na prova. E boa prova a todos vocês. Assistam o vídeo até o final, aqueles que acharem que tá indo muito devagar, aumentar aí a velocidade, vocês aqui sabem. E pronto, bora lá. Antes, eu quero que vocês peguem o livro de vocês, a gente vai fazer uma breve revisão dos assuntos que irão ser cobrados aqui. Todo mundo, por favor, pausa o vídeo e pega o livro aqui no assunto de dinâmica, página 31. O que a gente viu em dinâmica, professor? A gente viu em dinâmica leis do nosso querido Newton, que são 3. Inércia, princípio fundamental e ação e reação. Outra coisa que a gente viu foi o sistema de força. Eu vou fazer aqui a representação. Outra coisa que a gente viu foi o tipo de atrito. Olha só. Vamos lá. Primeira lei de Newton diz o seguinte: maçã lá, pá, cai, Newton descobre a gravidade. O que é que acontece? Formula as leis de Newton. Um corpo em movimento ou em repouso tende a permanecer em movimento ou em repouso até que se aplique uma força sobre ele. E isso justifica pelo qual alguns fenômenos dos vídeos que vocês fizeram, puxar rapidamente a toalha da mesa, ou então fazer aquela experiência do copo, ou então aquela questão de que a bolinha estava parada, você chutou ela passou a se mover. Tudo isso ali representa inércia. Segunda lei de Newton é qual? A gente vai calcular o valor da força aplicada. Como é que eu calculo o valor da força aplicada? Pela segunda lei de Newton. Força é massa vezes aceleração. Não esqueça jamais. Além dessa fórmula, tem a consequência dela. Peso é igual a massa vezes gravidade. Lembrando que na Terra devemos considerar a gravidade por 10 metros por segundo ao quadrado. Professor, e a terceira lei, ação e reação? Foi essa que vocês viram, ó. Bati a mão no quadro, eu vou sentir consequentemente dor e o quadro também. Porque lembra daquela que eu até falei? O que é que explique a frase? Quando eu caio no chão, eu bato no chão e o chão bate em mim. Nada mais é do que o princípio da ação e reação. Newton disse nessa terceira lei o que, oitavo ano? Que toda ação gera uma reação de mesma intensidade, só que o sentido dele é o que? Oposto. Isso aí vai lembrar de sentido das forças. Forças com mesmo sentido, soma. Forças com sentidos diferentes, subtrai.
Forças com sentido perpendicular, que a gente vai fazer agora o sentido de força, a gente calcula por FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Também é conhecido como Pitágoras. Isso aqui é quando é perpendicular. Que é esse casozinho aqui que a gente vai fazer. Olha só, nesse sistema de forças que eu tenho aqui, quem vai ganhar? 40 ou 80? Obviamente é 80. Então aqui a gente subtrai, ó, fica 40. Quem ganha nesse outro é o 100. Quando a gente subtrai, a gente vai ter 30 newtons. Professor, está perpendicular, porque eu sei que aqui é um ângulo de 90 graus. Muito bem. Para calcular aqui essa força resultante, a gente vai utilizar aqui, ó, essa formulazinha. Como é que eu faço? FR ao quadrado vai ser igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Resolve e encontra o valor de FE. Não vou fazer o cálculo porque a gente já fez bem umas 300 vezes isso aí em vídeos passados. Por fim, a gente viu também a questão do atrito, que existem dois tipos de atrito. Primeiro, o que é atrito? Atrito é a força que impede o movimento de acontecer, aquela que está impedindo. Pode ser a resistência do ar, pode ser a superfície de alguma coisa, certo? Então, enfim, o atrito ele vai estar impedindo um movimento de acontecer. O que é que eu tenho que saber do atrito? Existem dois atritos, o atrito estático e o atrito cinético. O estático é daquele corpo quando ele está paradozinho, bem bonitinho, e o cinético é quando ele está em movimento. Quando ele está parado, o atrito mantém ele parado, e quando ele está se movendo, o atrito cinético tenta fazer com que ele pare, tenta fazer com que o movimento ele seja parado, ok? Com isso a gente encerra essa revisão. Na verdade nem precisava tanto, porque tem um vídeo de revisão desse assunto, mas resolvi fazer para vocês refrescarem a memória, já que a gente estava estudando queda livre, e com isso dá para vocês relembrarem um pouco essa nossa atividade avaliativa, certo? São muitas questões, eu sei, mas a gente vai conseguir. Olha só, eu botei muita questão teórica também, então vocês que lutem. Presta atenção, a primeira questão é para assinalar a alternativa que apresenta o enunciado da lei da inércia, também conhecida como primeira lei de Newton. Professor, uma questão desse tamanho, o senhor botou valendo 0,5? Sim, porque é uma questão teórica, né? Não vai envolver tanto problema. Você vai ler as alternativas e vai dizer aqui qual delas se enquadra com a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Fácil demais. Não vou ler essa questão toda porque é cansativo, né, oitavo ano? A segunda questão, ele deu um corpo de massa 80 kg que está lá em Marte, onde a aceleração da gravidade é 3,71. Para você encontrar o peso do corpo em Marte, você vai fazer 80 vezes 3,71. Já dei a resposta, já fui aqui bom o suficiente, então já sabe como é que faz. E na letra B, você quer saber, ó, a massa desse corpo, perdão, a massa não, ele quer saber o peso desse objeto na Terra, só que onde a gravidade é 9,78, ele não deu 10. Se a questão está dando uma gravidade diferente, você usa essa gravidade. Ah, professor, o senhor acabou de dizer que é 10. Se você colocar 10 como resposta aqui, a resposta vai estar errada. Por quê? Porque ele deu a gravidade específica. Então, use o que a questão está lhe dizendo. A questão vale mais do que qualquer outra informação. Passando essas questões, são muitas, né? A gente tem que ir um pouco rápido. Temos essas 6 questões, mais 4 questões aqui até a sexta, que é bem simples, ó. Um corpo de massa 3 kg é submetido a uma força resultante de intensidade igual a 12. Lembra que eu falei para vocês, ó, no instante, que força é massa vezes aceleração. A gente tem até o triângulo de força. Coloca aqui ele, ó. Força em cima, massa e a aceleração. Tendo isso daqui, você faz todas essas questõezinhas aqui bem bonitinho. Só lembrar das unidades de medida. Não esqueçam das unidades de medida. A sexta questão, ó, que é uma questão teórica, eu quero que vocês me lembrem aí qual é o nome do instrumento, o aparelho, que eu uso para medir força. Lembra que eu falei que é utilizado muito nas academias. E por favor, quem marcar a balança, vai levar um cascudo. Tô brincando, mas pelo amor de Deus. Aqui a quarta e a quinta não vou precisar ler, porque dá essa mesma explicação aqui da terceira questão, certo? Guardem essa formulazinha aí, tá ok? Então bora lá.
Nas outras questões, aqui vai ser só sobre sistema de força, ok? Olha só, uma força de 52 newtons é imprimida a um corpo de massa 4 kg. A aceleração adquirida por esse corpo é de... Pronto, aqui você vai utilizar novamente ainda a fórmula de força, massa vezes aceleração para descobrir a aceleração. Descobre, faz aí massa bem massa, multiplica ou divide e encontra a resposta. Na oitava questão, bem fácil também, ó. A massa da pessoa é 60 kg, na Terra 9,8, na Lua 1,6. Multiplica aí, ó, marca a alternativa correta. A 9, que é um sistema de força propriamente dito, fala o quê? Que eles estão em mesma direção e sentidos opostos. Se está na mesma direção, mas o sentido está oposto, a gente tem que fazer o quê? Somar ou subtrair. Aí você lembra, eita, se está tudo num lugar só, se estão assim, eu aí se tiver assim eu faço, e assim sucessivamente, ok? Lembra aí, faz o cálculo, marca. 10ª questão, a gente tem agora o sistema de forças da mesma direção e no mesmo sentido. Agora, quando todas estão indo igual, eu faço o quê? Eu somo ou eu subtraio? Lembra? Calcula e marca. Questão 11. Sobre a partícula, agem 4 forças representadas na figura. Essa é bem semelhante, pessoal, àquele que eu iniciei ali, ó. A gente vai olhar quem ganha. Aqui, com certeza, quem ganha é o de 8. Subtrai, ó, 8 menos 2 dá 6 newtons. 4 menos 12 dá 8 newtons. Para descobrir aqui essa força resultante, a gente vai usar, ó, FR é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Fácil demais, não devia nem ter feito isso aqui, porque já estou dando resposta para vocês. Bora lá, substitui aí e vida que segue. Professor, foi questão demais que o senhor botou nessa prova. Foi que a outra prova estava bem fácil, né? Aqui agora, ó, se duas forças de 30 e 40 são perpendiculares, vocês vão fazer de novo FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, pelo amor de Deus. Aqui, ó, na questão 13, vocês vão ter sistemas de forças, vão fazer o estudo, praticamente em todos, vocês vão utilizar FR ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Só que nesses dois aqui, ó, você primeiro tem que fazer o estudo. Veja que esses dois aqui são de 40 na letra C, ó, então você pode cortar. Aí aqui, entre 100 e 70, quem ganha? Você baixa e coloca a intensidade. Entre 80 e 40, quem ganha? Baixa e coloca a intensidade. No final, utiliza essa formulazinha aí, tranquilo para resolver. Também tá bem fácil. A gente fez essas questões aqui, não adianta reclamar. Essas questões todas naquela atividade online. Eu fiz até com vocês numa videoconferência. Quem acordou cedo para assistir já sabe até a resposta delas. E por fim, a gente tem aqui, por fim não, são 16 questões. A gente tem aqui a questão 14 e 15. Na questão 14 você vai dizer só a diferença entre atrito estático e atrito dinâmico, ou também chamado de cinético. A 15, você vai calcular novamente a massa de uma pessoa, aqui ó, bem top, através da fórmula peso, que a gente já viu. E por fim, a gente tem mais uma questão aqui, ó, sobre as leis de Newton. Você tem aqui sempre Garfield, bem preguiçoso, ele vai estar lendo essa tirinha e você vai marcar sobre qual lei de Newton ou quais leis de Newton se referem à tirinha. Gente, tá tão simples essa prova que não precisava nem essa explicação. Agora é claro que para fazer os cálculos vocês vão levar um tempinho aí para resolver, ok? Pronto. É isso, oitavo ano. Até a nossa próxima aula e tenham um ótimo dia de prova para vocês e uma ótima semana de prova. Valeu, oitavo ano. Até a próxima.